nós iremos fazer uma breve oração e entrar no assunto de hoje. Um assunto interessantíssimo, um assunto importante. Tá bom? Senhor, estamos na Tua presença, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, Pai, por esta oportunidade. Meu Deus, toma frente deste trabalho. Que o Teu nome seja glorificado e que, meu Deus, muitos venham ser alcançados por esta boa semente que venha cair em terra fértil. Em nome do Senhor Jesus, cada telespectador, cada ouvinte, cada pessoa que vai acessar, meu Deus, ao vivo ou quando estiver gravado lá no Facebook ou no YouTube, Senhor. Pai, abençoa essas pessoas. Alcança com uma bênção todo especial em nome do Senhor Jesus. É que eu te peço hoje e sempre. Amém. Meu grande amigo Paulo Reis, sintonizado nesta programação. Que Deus abençoe, Paulo. Um grande abraço, né? Paulo é um amigo de longas datas, desde a Guajará FM Estéreo, 1270, tá bom? Que Deus abençoe, Paulo, a sua família, a sua casa, o seu filho, em o nome de Jesus, tá bom, Paulo? Aproveite esta programação. Glória a Deus. Boa noite, Josias. Boa noite, meu amigão. Que Deus abençoe. Eu quero aproveitar também e mandar aquele beijo, aquele abraço especial. O Josué está mandando aquele beijo carinhoso para a dona Pedrina, Antônia Pedrina, lá em Brasília, tá certo? A sua tia, Heloísa Andréia, as tias, na verdade, Ana Melo, também a Marluce. Que Deus abençoe a todos lá em Brasília, em o nome do Senhor Jesus. Eu peço que você pegue esta live e compartilhe. Depois que ela estiver gravada, compartilhe. É interessante, é importante. Você ajuda este trabalho, você ajuda esta missão, tá bom? Também você pode curtir, você pode dar o seu like. E o canal do YouTube você pode se inscrever, tá certo? O canal do YouTube você pode se inscrever. Eu colocarei na descrição desta live o link da Estação Vinde, o link do canal Vinde, tá bom? No YouTube. E brevemente nós estaremos fazendo um trabalho também no Instagram. Se você puder entrar em contato conosco e nos adicionar, certo? Lá no Instagram, faça isso, tá bom? Eu preciso de 1000 inscritos para que nós possamos fazer as lives no Instagram. Eu estou atualmente com 848 pessoas, seguidores. Isto não é vaidade, é para que nós possamos também fazer a live no Instagram, tá bom? Acesse lá e vai ser uma bênção. Nós temos você lá conosco também no Instagram, tá bom? Que Deus abençoe as nossas vidas, você que está nesta programação, certo? Leve cena, dê o seu like aqui, que Deus abençoe, tá bom? E aqui eu vou mencionando os nossos queridos irmãos, nossos queridos amigos também, que estão assistindo, certo? Estão acompanhando, visualizando este trabalho, esta live. Eu mencionei uma outra oportunidade sobre nós extrairmos o suprassumo destas lições da Escola Bíblica Dominical, certo? E eu estou aqui, hoje eu estava estudando à tarde, lendo a palavra, fazendo algumas anotações, certo? E eu realmente tive o desejo de dar continuidade em trazer mais informações, certo? Sobre Filipenses. Filipenses. Nós estamos tratando na Escola Bíblica Dominical esta carta, né, de Filipenses, tá bom? Aqui está a revista da Escola Bíblica Dominical e nós estamos tratando desta carta de Filipenses, tá certo? E já vimos a primeira lição, né, certo? O primeiro estudo foi Filipenses 1, a vida cristã alegre. O segundo estudo será neste domingo, né, que virá, a vida cristã em unidade e humildade. Este estudo já está no meu canal
canal Vinde no YouTube já, certo? Eu já fiz esse estúdio para que possa ajudar de alguma forma os nossos professores, certo? Os nossos alunos, certo? Os nossos comentaristas, tá bom? Os nossos expositores da escola dominical. E eu me propus, e o Senhor colocou em meu coração, realmente trazer sempre as lições da escola bíblica dominical. Como é um assunto muito interessante, é um assunto atemporal, é um assunto... Esta carta foi direcionada aos filipenses, certo? Aos filipenses em Filipos, certo? Mas o que acontece é uma carta atual. Ela serve para a igreja agora, a igreja da atualidade, a igreja da contemporaneidade, onde quer que esteja um salvo, um povo reunido, certo? Uma congregação, certo? Uma comunidade cristã. É importante que esta carta venha a ser cada vez mais lida e aplicada, certo? Lida e aplicada. Nós temos aqui em Filipenses realmente instruções. Nós temos em Filipenses aconselhamentos. Nós temos em Filipenses muitas coisas extraordinárias para que a igreja ela venha aprender, venha internalizar, certo? E venha também aplicar, tá certo? Então, o que é que acontece? Vamos aqui. E hoje nós iremos dar uma olhada em Filipenses, ainda no primeiro capítulo, ok? E nós iremos extrair o suprassumo, à medida do possível, desta carta maravilhosa, certo? Filipos era uma cidade que ficava na província romana, certo? Então, nós podemos ver aqui que esta província ficava na província romana da Macedônia, região que hoje faz parte da Grécia. A igreja de Filipos foi a primeira fundada na Europa pelo apóstolo Paulo, certo? Na sua segunda viagem missionária. Anos depois, quando estava na prisão, certo? Paulo escreveu esta epístola aos filipenses. Ele havia recebido notícias a respeito dos cristãos de Filipos e tinha ficado sabendo que havia sérios problemas entre eles. Estava muito preocupado com as falsas doutrinas que algumas pessoas ensinavam lá e também por saber que alguns líderes da igreja eram contra ele, certo? Eram contra ele. Quando você vai sabendo da história, quando você vai analisando e vendo os fatos históricos, você começa a fazer uma relação daquilo que nós passamos na comunidade evangélica, daquilo que nós passamos na igreja, daquilo que nós passamos na comunidade, tá certo? Daquilo que muitas das vezes nós enfrentamos por amor a Cristo, tá bom? Então, ele estava muito preocupado. Ao mesmo tempo, Paulo havia recebido a ajuda dos cristãos de Filipos. Ele escreveu esta epístola não somente para tratar dos problemas da igreja, mas também para agradecer aos filipenses tudo o que tinha feito por eles, certo? Tudo que os filipenses tinham feito por ele, por Paulo. Esta epístola mostra o grande amor de Paulo, que Paulo tinha pelos filipenses, e fala da confiança, da alegria, do amor cristão e da firmeza que devem ser qualidade dos seguidores de Jesus Cristo. Você já pôde ver aqui que falam de uma série de assuntos. Alegria, certo? Fala do amor, ok? Fala também do crescimento da igreja. Fala principalmente de Cristo, certo? Que a chave hermenêutica do Evangelho é Cristo Jesus, tá certo? Fala de vida, fala de morte também, fala de vida eterna, fala de lucro que nós temos quando nós investimos o nosso tempo, a nossa vida no reino de Deus, certo? Fala de muitos assuntos, tá bom? Os filipenses
esta carta aos Filipenses, e por isto a importância de nós meditarmos nesta carta, tá bom? Então, Paulo diz que, acima de tudo, eles devem imitar o exemplo do próprio Cristo, que seguiu o caminho da humildade e da obediência a Deus. Caminho este que o levou à morte de cruz. A morte de cruz. E a altíssima posição de Senhor de todos. A altíssima posição foi o resultado da entrega, da morte de Jesus na cruz do Calvário. Certo? É com um carinho todo especial que Paulo se despede dos seus queridos irmãos de Filipos. Tá bom? Neste primeiro momento em Filipos, né? Ou seja, nesta primeira prisão lá em Roma, ele escreveu esta carta, quem sabe, né, se despedindo, mas ele teria uma outra prisão, que esta outra prisão de fato lhe custaria a sua vida, tá certo? Então, é importante nós trazermos estes assuntos, certo? Para que nós venhamos meditar cada vez mais nesta carta, tá bom? Nesta carta. Vamos aqui então fazer um passeio, um passeio nesta carta e neste primeiro capítulo, tá bom? É o primeiro capítulo, né? Vamos fazer um passeio. Eu estou pensando, inclusive, continuar tratando deste assunto em lives exclusivas que provavelmente eu faça durante toda a semana, certo? Pela urgência, tá bom? Qual o motivo da urgência? O motivo da urgência é que hoje eu estava assistindo uma série de vídeos, certo? Que tratam da expansão de muitas seitas, de muitas heresias, certo? De muitas seitas, de muitas heresias e até mesmo o crescimento destas seitas, certo? Destas religiões, entendeu? Que eu gostaria muito que você também entendesse da grande importância de nós nos aplicarmos na pregação do Evangelho. Para combatermos falsos profetas, falsas ideologias, falsas religiões, o outro evangelho que Paulo menciona, tá certo? Então, por isso que eu tive o desejo de ainda mais investir tempo em meditarmos nesta carta. Tá bom? Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, logo neste início, esta carta refere-se a esses dois homens de Deus, certo? Que são ligados pelo amor, que são ligados pela cooperação um com o outro, que são ligados ao próprio Cristo por laços de amor, certo? E Paulo, inclusive, menciona que eles são levados até ao constrangimento por este amor, né? Daquilo que nós devemos ao Senhor, daquilo que nós, se nós pudéssemos dar tudo o que tivéssemos, né? Como gratidão pelo seu amor, não seria tanto quanto comparado ao amor do Senhor que nos constrange. Então Paulo e Timóteo são unidos por este amor,
Paulo também ele tem um laço muito forte com a igreja de Filipos, tá certo? Dos filipenses. E ela inicia-se assim, né? Demonstrando a cooperação um com o outro, o carinho um com o outro, tá certo? Inclusive, Timóteo auxilia Paulo na prisão. Timóteo, ele anota, faz as anotações, escreve, certo? Ele cooperou escrevendo essas cartas, porque Paulo estava aprisionado. Eu já falei anteriormente sobre que quem está na prisão não tem regalias, certo? Talvez Paulo estivesse algemado, acorrentado, quem sabe estivesse ferido, porque lá recebia açoite, recebia uma série de coisas. É o tratamento de um prisioneiro. É um tratamento de um prisioneiro. Eu dizia anteriormente que como ele podia ditar as revelações que ele recebera de Deus, talvez ele não, com certeza, né, não estivesse com alguma a mordaça, né? Mordaça. Meu filho está me ajudando aqui, né? Graças a Deus. Então, Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo que estão em Filipos. Certo? Por que santos? Porque santos que estão em Filipos representa aqueles que são separados, aqueles que foram alcançados pelo cristianismo, aqueles que já não fazem parte de outras de outras religiões, de outras seitas, de outras estavam sendo admoestados pela doutrina dos apóstolos, os apóstolos que recebiam diretamente do Eterno, de Deus, a instrução para que esta igreja se mantivesse separada. Então, aqueles que são separados para Cristo, certo? A todos os santos. É isto que Paulo quis dizer aqui, tá bom? Também, e menciona os pastores, os bispos, certo? Os diáconos daquela igreja, aquela igreja estava organizada. Quando ele direciona neste primeiro versículo, né? No primeiro versículo, quando ele fala sobre, eu estava lendo e estava meditando, quando ele fala com bispos, com diáconos, são pessoas que são separadas, são preparadas, estão na frente da congregação, estão na frente da igreja, estão na frente da comunidade cristã, também orientando, auxiliando, certo? Se empenhando para que de fato venham guardar aquilo que aprenderam, de fato venham aplicar, inclusive, no seu modo de viver, no seu modo de agir, no seu modo de pensar, até mesmo em refutar aquilo que vem de encontro ao cristianismo, de encontro à doutrina dos apóstolos, tá bom? O segundo versículo, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo, certo? Então, a cruz torna esses dois atributos possíveis. Estes dois atributos possíveis. Quais são os atributos que Paulo menciona neste versículo? Graça e paz. Olha só. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então, o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, o sangue derramado, o sangue vertido, certo? A troca que foi feita na cruz do Calvário por um justo por injustos, pecadores por um santo, tá certo? Um bendito por malditos. Esta troca nos dá a garantia, né, de paz, graça e paz. Graça e paz. Isto é maravilhoso. O mundo não dá garantia nenhuma para ninguém. Os caminhos, minha irmã,
Um beijo, minha irmã Silvana Matos, conosco. Que Deus abençoe. Que prazer, minha irmã, tê-la conosco. Fique conosco até o final. Grande satisfação. Um beijo para você. Um beijo para as filhas, para toda a família. Tá certo? Retransmita o meu carinho a elas, tá bom? E recomende a nossa Vind Live para quem você conhecer. Eu quero aqui também, pelo intermédio da minha irmã, levar um abraço especial, uma saudação especial para todos os profissionais da saúde, tá certo? Do município, tá bom? Que Deus abençoe a você, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Fique conosco, fique conosco. Então, a cruz torna esses dois atributos possíveis, é dito aqui, graça a vós e paz por parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Então esta introdução aqui, ela traz justamente estas palavras, né? Estas palavras edificantes, estas palavras importantes de Paulo, embora estivesse dentro de uma prisão, embora estivesse aprisionado, mas a sua preocupação, o seu cuidado, o seu amor, a sua atenção, o seu carinho pelos salvos lá em Filipos, tá bom? Ações de graças é o que nós veremos aqui agora, né? Que o terceiro versículo nos diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, né? Quando você investe o seu tempo, o seu carinho, o seu amor nas melhores das intenções, das melhores, com um compromisso divino, com um compromisso, uma aliança que foi feita com o Eterno, com o Criador, uma aliança feita com o próprio Cristo, certo? Por entendermos que se faz necessário disseminar a salvação, você ama de fato aqueles que fazem parte da sua rotina, fazem parte da comunidade, fazem parte da irmandade, fazem parte da congregação. É um amor verdadeiro que temos que ter entre irmãos. Então, ele dá graças a Deus por todos aqueles que ele se lembra. Ele lembra de cada um que ele cuidou, que ele tratou, que ele admoestou, que ele aconselhou. Quantos chegaram naquela comunidade lá de Filipos realmente destroçados, chegaram ali de cabisbaixo, chegaram derrotados, chegaram frustrados, chegaram desesperados e foram acolhidos aquela congregação. É este que é o papel da igreja, é este que é o papel de todos aqueles que de fato entendem que a comunidade cristã, a comunidade evangélica, certo, está aí para acolher, para receber, para abraçar, para instruir, certo? E ajudar aqueles que estão precisando de ajuda, tá bom? Então aqui, Paulo não se refere de maneira nenhuma de uma lembrança desconectada, mas a toda a sua vivência passada com os filipenses. Foi o que eu falei anteriormente, né? A comunhão entre os irmãos, todos ali, de fato, né? Convivendo, compartilhando, né? Com graça e conhecimento da parte de Deus, certo? Ali na comunhão entre os irmãos, no partir do pão. Então, esta convivência marcou bastante a vida de Paulo e a vida daquela igreja, tá bom? O versículo 4, fazendo sempre com alegria oração por vós. Os incessantes momentos de Paulo, quando estava na prisão, certo? Intercedendo pelos seus irmãos, orando pelos seus irmãos, clamando pela igreja de Filipos, preocupado com a igreja de Filipos, preocupado que a igreja, os irmãos, tivessem um crescimento na fé saudável, um crescimento realmente que de fato estivesse alicerçado com os ensinamentos, com a palavra, com o cristianismo, com as verdades ditas pelo apóstolo àquela igreja, tá certo? Então Paulo ele orava, certo?
muito, de fato, pelaquele povo. Revela que o apóstolo orava continuamente por aquelas pessoas, por aqueles irmãos, tá certo? Ao mesmo tempo em que orava por todas as outras igrejas, certo? Oravam por todas as outras igrejas. Em todas as minhas súplicas, ele suplicava, ele clamava, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. O que orar com alegria? Orar com alegria é ter a certeza, é ter a convicção de que, mesmo em meio às turbulências, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio aos reveses da vida, estas orações seriam atendidas, estas orações seriam, as bênçãos seriam realmente ministradas na vida daqueles que faziam parte da intercessão de Paulo. Tá certo? Então, por isso que orar com alegria. Se você, porventura, está chorando, certo? Se você, porventura, está passando por problemas que pensa ser insolúvel, se você, porventura, esteja triste, ao dobrar o seu joelho, ao clamar ao Senhor, ao fazer um jejum, uma consagração, ao tirar um tempo para meditar na palavra de Deus, faça com alegria. Porque quando você faz com alegria, esta é a fé em prática. Esta é crer na provisão divina. Esta é a convicção de que as suas orações serão atendidas, ouvidas pelo Eterno. Por isso que nós temos que orar com alegria, e Paulo orava com alegria, certo? Suplicando a todos ali da igreja de Filipos. O 5º versículo diz: pela vossa cooperação no Evangelho. Né? Ele orava pela cooperação daquele povo no Evangelho, pela aplicação daquele povo ao Evangelho, pela aplicação daqueles irmãos, né? Em disseminar esta verdade lá em Filipos, certo? E esta questão pela vossa cooperação no Evangelho, a ideia é que os filipenses apoiavam a Paulo, né? A cooperação, apoiavam a Paulo, certo? Com orações, apoiavam a Paulo financeiramente, tá certo? Enquanto eles se ocupavam com as suas atividades missionárias, né? Quando estava fora da prisão e quando, mesmo na prisão, aquela igreja o apoiava, certo? De todas as formas possíveis, tá bom? Então, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até hoje, né? Desde o primeiro encontro ali, desde estabelecerem, ele se encontrar na praia, não tinha um local, não tinha um ambiente, não tinha um prédio, não tinha uma sinagoga, mas ele começa esse trabalho na igreja de Filipos, né? Na beira da praia, né? A exemplo do mestre, né? Que reunia tantos na beira da praia, e ali operava prodígios, milagres, maravilhas, e Paulo seguindo no caminho do mestre Jesus, disseminando esta semente extraordinária e maravilhosa. Então, desde aquele início, por onde quer que ele fosse, a igreja de Filipos o ajudava. E agora, na prisão, até agora na prisão, refere-se justamente esta fidelidade entre os irmãos, a fidelidade desses filipenses, tá bom? O versículo 6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus, né? É a convicção. Ele se refere aqui, tendo por certo isto mesmo, refere-se a tanto ao crescimento deles em Cristo, quanto ao contínuo sustento que eles proporcionavam a Paulo. Não só a Paulo, mas àquela igreja. Eles se uniam para sustentar aquela igreja, né? De todas as formas, financeiramente, com seus dons, com seus talentos, com as suas vocações,
né, na aplicação, né, de aprenderem, de crescerem na graça e no conhecimento, e justamente pela vossa cooperação, tendo por certo isto mesmo, né? O versículo 6. Que aquele que começou, aquele que em vós começou a boa obra. Quem começou a boa obra? O Espírito Santo. O Espírito Santo começou a boa obra, certo? E é este Espírito que está em plena atuação em todos os tempos. Lá em Filipos, está atuando hoje no meio de nós, está atuando de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural, para que esta boa obra venha a ser efetivada, venha a ser consolidada, venha a ser cumprida em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família, na congregação, na igreja, na comunidade evangélica, certo? Esta boa obra é na vida daqueles que ainda não se decidiram ao Evangelho. Então é uma obra extraordinária, certo? Feita pelo Espírito Santo de Deus, né? Que começou esta boa obra e aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aqui ele menciona algo escatológico. Ele fala dos últimos dias, ele fala da promessa à igreja, ele fala da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para buscar esta igreja. Buscar a igreja. Por isso que eu disse desde o início que esta carta ela é atemporal. Esta carta ela deve ser lida, estudada, aplicada, certo? Por toda a igreja, em todo o mundo. Onde quer que haja um salvo, onde quer que haja um cristão, esta carta, ela se faz necessário. Ela se faz necessário que venhamos meditar a cada dia nestas verdades. São verdades absolutas do Evangelho. Então ele menciona aqui o arrebatamento da igreja. Quando ele fala até ao dia de Jesus Cristo. Né? Ele fala sobre arrebatamento. No versículo 7, como tenho por justo sentir isto de todos vós, porque vós retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto na minha prisão como na minha defesa e confirmação do Evangelho. No início, Paulo sofreu uma série de reveses, sofreu uma série de críticas, sofreu perseguição e continuou sofrendo perseguição pelo amor de Cristo, mas teve um dado momento que os próprios daqueles da congregação, né, aqueles que se diziam de fato cristãos, tinham dúvidas quanto o ministério de Paulo, quanto o chamado de Paulo. Então, muitos daqueles que realmente receberam o apóstolo o apoiaram. Então ele é grato por isso, né? Então ele, como tenho por justo, né? Então ele diz assim, é necessário que de fato ele seja grato, né? Sentir isso de todos vós, porque vos tenho em meu coração a gratidão e o amor, né? Pela dedicação daquela igreja, pelo reconhecimento daquela igreja, pelo apoio daquela igreja. É muito importante isso, né? Então aqui nós podemos ver que o que é importante nessa interação, nessa irmandade, nesta aliança entre irmãos em prol de uma finalidade, de alcançar os céus, de estar nesta caminhada, esta caminhada de fé, né? E realmente serem unidos, sermos unidos, termos um amor verdadeiro um para com o outro, certo? E a base desta comunhão, deste relacionamento entre irmãos, a base é a confiança. É a confiança. Nós temos que confiar uns aos outros. Nós temos que apoiar uns aos outros. Nós temos que trabalhar no sentido
do crescimento de cada um, certo? Apoiar a cada missão, apoiar a cada iniciativa, apoiar a dedicação dos irmãos na expansão do Evangelho. E quando nós, porventura, vermos que está havendo divergência, está havendo intriga, está havendo divisão, que nós possamos orar, né? E que nós possamos estar atentos para que isto não venha ser disseminado no meio do povo de Deus, né? Como impedimento para a expansão do reino, como impedimento para o crescimento da obra. Nós temos que ter este cuidado. E a base de toda essa relação é a confiança entre os irmãos. Isto é maravilhoso, isto é glorioso, tá certo? O 8º versículo fala: porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranháveis afeição de Jesus Cristo, né? A afeição de Jesus Cristo. Essa entranháveis se refere justamente à compaixão, né? A compaixão de Cristo em favor da sua igreja, né? Então, porque Deus me é testemunha da saudade, né? Deste laço, desta aliança que Paulo tinha com a igreja de Filipos, tá bom? O versículo 9: e peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo o conhecimento, tá certo? Paulo, ele orava para que de fato, eu peço isso, né? Isto é uma oração que ele faz. Quem sabe Paulo estivesse no momento de oração ali na prisão e Timóteo anotava aquilo que ele mencionava na sua súplica, na sua oração a Deus, né? Então ele diz aqui: peço isso, né? Isso aqui é um clamor, é uma petição, tá certo? Que o vosso amor cresça mais e mais, o vosso amor, né? O amor que Deus derramou, né? Naquela comunidade, que Deus derramou nos corações, o Pai derramou no coração daquele povo, daquela igreja, né? O amor que é de Deus, o amor que é de Deus, em ciência, né? No conhecimento da cruz, né? No conhecimento daquilo que de fato o Senhor Jesus passou, né? Na cruz do Calvário, estar ciente daquilo, certo? Estar ciente daquilo. E em todo conhecimento, certo? Em todo conhecimento. Né? Este em todo conhecimento refere-se em todo conhecimento espiritual, moral, certo? De cuidado, em todo conhecimento daquilo que advindo do Pai foi revelado a Paulo, admoestado pelos apóstolos, a doutrina dos apóstolos daquela igreja. Então, em tudo que se refere, né, ao amor de Cristo, esta igreja convivendo, né, esta igreja realmente desfrutando e esta igreja disseminando aos demais, a tantos quantos foram alcançados também pelaquela primeira comunidade, e o crescimento foi glorioso, foi maravilhoso, tá certo? Nós vemos aqui o versículo 10, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Mais uma vez, ele fala sobre esta palavra escatológica, né? A vinda do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, né? No final deste versículo, para que aproveis as coisas excelentes, né? Isto é muito interessante. Provar as coisas excelentes. Um dia nós vivemos destituídos da glória de Deus. Um dia vivemos afastados da glória de Deus. Um dia vivemos transgredindo a glória de Deus.
Antes nós conhecíamos por ouvir falar. Por ouvir falar de Deus, por ouvir falar do seu amor, por ouvir falar da sua compaixão, por ouvir falar dos seus planos, né? Nós não tínhamos convicção alguma, certo? Mas para que aproveis as coisas excelentes. Aprovar de que forma? Aprovar, né? Depois de ter uma experiência. Como é que você pode dizer que uma laranja ela é doce se você não testar, se você não provar? Então, ele refere-se aqui para que aproveis as coisas excelentes, né? Depois de você ouvir a palavra, você aplica a palavra, você vive a palavra e você verá que ela é excelente, que ela dará bons resultados, que você frutificará no reino através de testar esta verdade, através de viver estas verdades, através de desfrutar daquilo que estas verdades propõem para todos aqueles que se achegam ao Evangelho e que se achegam a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Para que sejais sinceros, né? A sinceridade ela é pura, ela é pura, né? A pureza de viver estas verdades, a pureza de caminhar no caminho, né? Que é Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E sem escândalo algum, né? Nada possa, de fato, né? Nada na vida de um cristão, de uma pessoa, deve ser motivo de tropeço, certo? Mensurar, a gente não consegue mensurar o amor, a bondade, a misericórdia de Deus, né? Meu pai dizia assim, é lamentável aqueles que trocam Jesus por um cigarro, por um copo de bebida, por uma noitada, né? Quer dizer, como é que nós podemos mensurar este cuidado, este amor, né? Então, e sem escândalo, este escândalo, nada na vida de uma pessoa deve ser motivo de tropeço, o que só pode ser conseguido quando ela manifesta fé na cruz, né? Então, com a fé com fé na cruz, com a fé no Senhor Jesus, com a fé caminhando neste caminho glorioso, nada na vida é motivo de tropeço. Nada, absolutamente nada. Temos que prosseguir de fé em fé, temos que prosseguir realmente crendo de fato, de verdade, né? E firmes no caminho. É importante, é maravilhoso, é glorioso, né? E o que nos tiraria deste caminho? O que poderia fazer com que nós venhamos tropeçar, cair e não se levantar mais? Absolutamente nada, porque nós realmente recebemos esta mensagem, né? Internalizamos e nós vivemos este Evangelho. Viver o Evangelho é glorioso, viver o Evangelho é glorioso. O versículo 11 do capítulo 1, concluindo esta palavra de hoje, esta meditação de hoje, cheios do fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Certo? Isto aqui, cheio dos frutos de justiça, certo? Que são por Jesus Cristo, né? Estes frutos de justiça que foram conquistados na cruz do Calvário, foi por intermédio de Cristo que vem a nós os frutos de justiça, certo? Eles não merecem, mas são merecedores pela cruz, certo? Eles eram transgressores, mas os pecados foram pagos pelo sacrifício e pelo sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário, certo? Então a justiça de Deus, ela se faz à medida que nós atendamos o chamado, nós andemos no caminho, nós formos cumpridores, né? Sendo cumpridores, né?
das verdades absolutas do Evangelho, né? E isto não é difícil. E isto são fardos leves. Se você diz, poxa, tudo que foi conquistado na cruz do Calvário e esta justiça é em meu favor, mas se eu de fato atender, eu cumprir, eu realmente guardar, eu me dedicar, eu zelar, certo? São muitas as negativo, né? No mundo você tinha, lá fora tínhamos fardos pesados do pecado, da transgressão, certo? Dos caminhos tortuosos, daquilo que nos traziam pesar, daquilo que nos traziam, que geravam em nós, né, problemas terríveis, sentimentais, espirituais, materiais, de saúde, né? Quantos passam para a eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação, em virtude desses fardos pesados que o mundo oferece, da ilusão que o mundo propõe, do caminho tortuoso que muitos trilham, dos terrenos, como eu sempre digo, dos terrenos minados que as pessoas palmilham, sem saber que há uma dinamite ali que poderá destruí-la em um segundo. É o perigo eminente no mundo. É o perigo eminente na escuridão. É caminhar na beira do abismo, do precipício, desconhecendo este caminho terrível que o inimigo ele demonstra como que seja bom, largo, né? Mas o fim é mau. O fim é mau. Há caminhos que ao homem parece ser bom. Quantos estão iludidos por acharem que é bom? Quantos estão iludidos por pensarem que são caminhos bons, mas que o seu fim não é o melhor? O seu fim não é o melhor, né? Que Deus abençoe as nossas vidas. E aqui essa parte B diz que são cheios dos frutos da justiça. Já foi dito que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus, certo? Quando colocamos nossa confiança em Cristo e na cruz, isso produz glória e louvor a Deus. Coloque a sua confiança na cruz, coloque a sua confiança em Cristo, confie em Cristo, faça a sua oração e diga: Senhor, a partir de hoje, eu confio em Ti, eu quero empregar a minha confiança em Ti, eu quero Te servir, eu quero ser transformado, eu quero ser restaurado. E quando assim você o fizer, certo? Para a honra e para a glória e louvor de Deus, o Espírito Santo lhe ajudará nesta caminhada. O Espírito Santo lhe ajudará em trilhar este caminho de luz, este caminho de paz, este caminho de graça, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar para concluir esta programação. Senhor, estamos na Tua presença. Muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado por este estudo. Muito obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito, fez e fará. Pai, eu te peço em favor do órfão, da viúva de Jerusalém de Israel. Levanta os caídos, fortalece os fracos, reconcilia os desviados contigo, salva os pecadores, cura os enfermos e liberta os opressos. Meu Deus, muito obrigado, mas por tudo mesmo, Senhor, por este instrumento que o Senhor tem colocado à nossa disposição para disseminar o Evangelho, para pregar estas boas novas, para espalhar esta semente em boa terra, semear esta semente em boa terra, para a honra e glória do Teu nome. É o que eu te peço hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus. Concluímos esta programação. Que Deus abençoe a sua vida. Deus, Ele opera milagres ainda. Adore-o. Entregue-se a Ele. Procure uma igreja mais próxima de você, uma congregação. Faça uma visita. Eu lhe convido para visitar a Assembleia de Deus Maranata, Rua 26, quadra 42, número 212, Maracangalha, Promorá, Belém, Pará. É a Assembleia de Deus Maranata, sob a direção do nosso pastor Denilson Garcia e toda a equipe de pastores ali naquela igreja. Igreja maravilhosa, igreja que tem um compromisso tão sério com o Evangelho, que tem um compromisso tão sério com essas verdades. E você precisa buscar alimento em pastos verdejantes. Quem tem para lhe oferecer alimento saudável? E ali nós temos recebido demonstrações maravilhosas por parte do pastor, por parte da equipe de pastores, certo? Ali o pastor Tiago e a esposa, tá bom? O pastor Reginaldo e a esposa, pastor Clóvis, tá certo? Pastor Nathaniel, pastor Anderson, tá bom? Pastora Lúcia, pastora Milena, são os obreiros, são os homens de Deus, mulheres de Deus, que estão ali, né? A nossa inteira disposição, a sua inteira disposição. Você que mora CDP, Maracangalha, Promorá, Valdecães, nestes bairros circunvizinhos, nessas áreas circunvizinhas ali do aeroporto, tá certo? Da Arthur Bernardes, ali na Júlio César, tá bom? Ali na Pedro Álvares Cabral, ainda ali naquelas áreas, vá lá na Maranata, Assembleia de Deus Maranata, nós aguardamos por você e toda a sua família, tá bom? Nós temos reuniões ali naquela congregação, certo? Às quartas-feiras, reunião às 19h30, às sextas-feiras, às 19h30, no domingo, 8h30, EBD, e à noite, 18h30, culto de celebração ao nosso Deus. Você é o nosso convidado especial. Glória a Deus! Que bênção! Esta é a Estação Vinde. Eu vou deixar na descrição deste vídeo esses links. O link da Estação Vinde, o link do canal Vinde no YouTube, certo? E também o Instagram. Glória a Deus. O que o mundo diz, o importante é o que o meu Deus pensa de mim. Graças a Deus, que bênção. Que bênção, glória a Deus. Me lembro muito bem de onde ele me tirou. Olha só, Um projeto falido. nós éramos projeto falido. Ele investiu em nós. A construção da minha história. A construção da nossa história. Ele assumiu. Ele quer colocar você em um lugar de honra. Na galeria dos vencedores. Vitórias e conquistas me fez alcançar. Glória a Deus. O Senhor tem bênçãos para você na terra e nos céus. Certo? O troféu dos céus estão preparados para mim e para você. Mas Ele tem bênçãos gloriosas para todos nós. O melhor da terra. Em nome de Jesus. Não se importe. O que o mundo diz, o que o mundo acha, o que o mundo fala, o importante é o que Deus pensa de mim e de você. As nossas vidas estão
guardadas no Senhor Jesus. Lembro muito bem de onde Ele me tirou. Ele quer tirar você. Projeto Ele quer pegar este projeto falido que porventura você esteja vivendo e quer investir em você, investir na sua vida, e investir na construção da sua história. Ele quer assumir a construção da sua história e te colocar na galeria dos vencedores. reservou pra mim lugar. Vitórias e conquistas. Receba vitórias, receba conquistas, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas o meu troféu será lá no céu, o abraçar, no resumo da minha história eu encontrar o maior troféu. Grande prazer e grande satisfação ao Deus eterno, imortal e invisível, honras e glórias pelos séculos dos séculos. Amém.